um pouquinho de economia? O Comitê de Política Monetária do Banco Central divulgou agora durante a semana redução, mais uma, da taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic foi de 12,25% para 11,75% ao ano. A gente vai falar um pouquinho sobre essa decisão, sobre a expectativa criada pelo próprio Banco Central em ata de reduzir, pelo menos nas próximas 2 reuniões, mais 0,5% da taxa básica de juros. Nós convidamos para conversar com vocês o economista Gustavo Araújo. Tudo bem, Gustavo? Bom dia, hein? A gente não está te ouvindo, Gustavo. Não sei se o problema é aqui ou aí no teu computador. Bom dia, Rafael. Bom dia, Paula. Tudo bem? Agora sim, estamos te ouvindo em alto e bom som, Gustavo. Eu queria aproveitar, já que estamos te ouvindo, para saber qual é a sua avaliação sobre essa expectativa criada, gerada pelo próprio Banco Central. O Banco Central já tinha dito lá atrás, em agosto, se eu não estiver enganado, ou julho, que ia reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia a cada reunião até agora dezembro, a não ser que acontecesse uma hecatombe. Felizmente não aconteceu a hecatombe e o Banco Central conseguiu reduzir a taxa de juros. Agora está prometendo reduzir mais 0,5% nas próximas 2 reuniões. Passadas as reuniões de janeiro e fevereiro, o que é que o país tem de fazer para pelo menos garantir a manutenção dessa queda de 0,5% e quem sabe conseguir alguma coisinha a mais, hein, Gustavo? Ótima pergunta, Rafael. A ata do Copom deixou bem claro que só deve ter uma queda maior dos juros para março, eu acredito. Mas as próximas 2 reuniões do Copom deve ser reduzir em 0,5%. O desafio que o Brasil tem pela frente é você conseguir mostrar para o investidor internacional a segurança jurídica que o Brasil vem fazendo. O fiscal, a gente tem que olhar para ele para levar a sério um déficit zero de fiscal. A reforma tributária, ela fez o Brasil elevar o seu rating perante as agências internacionais e fazer o dever de casa, principalmente olhando para o mercado. O mundo, no ano que vem, vai olhar para a energia limpa. O Brasil pode sair na frente, né? Independente de quem tiver aí no governo. A energia limpa, o Brasil sai na frente porque a gente já tem uma matriz energética limpa, o próprio estado de São Paulo tem fomentado o hidrogênio. E eu quero dizer um ponto importante, Rafael, que é o mercado privado, né? A gente tem que fomentar mais empresas na Bolsa. Existem hoje iniciativas da Frente Parlamentar do Livre Mercado, o Congresso tem discutido aumentar empresas na Bolsa, né? Vocês estavam falando do índice Bovespa agora há pouco. O cenário internacional de bolsa subindo esse ano, a bolsa internacional, a bolsa S&P 500 tem vindo melhor do que o nosso próprio índice Bovespa. Mas quando a gente olha Brasil, Índia, que são países que estão entre os 10 maiores economias do mundo, o Brasil tem poucas empresas listadas na bolsa, né? Apenas 450. A Índia já passa de 1.500 empresas. E o que me deixa chateado é ver o Brasil crescendo, possivelmente ano que vem, 1%, 2%, enquanto a Índia vai crescer 7%. Então, acho que a gente tem que olhar para fomentar mais empresas, procurando crescimento e fazer o dever de casa. Então, o Brasil tem um grande desafio pela frente, mas pode se destacar muito no cenário internacional perante as economias do mundo, né? Lembrando que os juros lá fora, a gente olha os Estados Unidos, os juros pode começar a cair também no meio do semestre do ano que vem. Por quê? Porque a economia dos Estados Unidos vem crescendo forte. Existe uma preocupação de você reduzir os juros e ter uma alta da inflação de novo. Na Ásia, a gente tem um cenário que a guerra da Rússia e da Ucrânia impacta muito a China, o crescimento da China foi impactado esse ano, pode ser impactado ano que vem, e na Europa a crise da energia, que ainda é um debate muito grande. Então o Brasil pode e deve se destacar nesse cenário, aproveitando essa oportunidade, essa lacuna, fomentando aqui o mercado nacional e, claro, como tem acontecido em alguns estados, né? As PPPs, aqui em São Paulo a gente vai ter trem intercidades, a gente tem o túnel que vai ligar Porto de Santos com Guarujá e trazer indústria, né, internacional para o Brasil utilizando os instrumentos tributários como crédito ICMS. A gente teve um caso aqui em São Paulo da Toyota que vai para Sorocaba porque fomentou ali o crédito ICMS. Poderia estar indo para outro país emergente, como o México, como a própria Rússia, a Índia, que já é hoje uma gigante, veio para o Brasil. Acho que os estados estão olhando muito, muito forte para trazer essas indústrias para o cenário local. Isso vai favorecer muito a economia brasileira.
Gustavo, tudo bem? Queria que você respondesse para a gente. Tudo certo, tudo bem? Queria que você respondesse para a gente a que você atribui essa trajetória benigna, vamos dizer assim, né? Que o Brasil teve agora no fim desse ano de 2023. Aí estamos falando da redução da taxa de juros, a nota, né? A nota de risco do Brasil que melhorou também. A que você atribui? Aos pacotes econômicos do governo nesse ano, à produtividade do governo, ao Banco Central? Que fatia fica para quem aí? Ótima pergunta, Paulo. Vou dizer que é um conjunto, né? O brasileiro ele continuou motivado, independente do que aconteceu no mundo. O mundo teve uma crise geopolítica muito grande. A gente teve pandemia, depois a gente teve guerras locais em algumas nações, e o Brasil ficou fazendo o trabalho dele, o dever de casa, né? O que o investidor esperava é realmente você facilitar a tributação no Brasil. A gente teve uma unificação de impostos, eu fui um pouco crítico a essa reforma, pelo aumento da carga nos próximos 10 anos, que deve ficar bom só daqui a 10 anos, mas o investidor internacional veio com bons olhos, ele olhou isso com bons olhos. Olha, o Brasil começou a discutir isso, a unificar esses impostos. E já um modelo próprio IVA, que em alguns países lá fora dá muito certo, né? A própria questão do governo, o próprio ministro da Fazenda, Guana Haddad, está levando mais a sério a parte da política fiscal, porque os Estados Unidos teve redução do rate, porque deixou para definir orçamento de última hora. Os Estados Unidos ele tem essa dificuldade e o Brasil está evoluindo, né, na parte fiscal. A gente sabe que tem muito a se fazer na questão de pacto federativo, enfim, mas a discussão está acontecendo. E o mundo está olhando para o Brasil nos próximos anos como o país da vez, principalmente pela questão da energia limpa. Hoje a gente depende muito das commodities, né? Se as commodities hoje forem bem ano que vem, vai favorecer aqui as nossas principais empresas, Paulo, como Petrobras, Vale, a própria agronegócio, que é grãos, é commodity. Então a gente fica um pouco dependendo dessa questão, mas eu vou dizer que é um conjunto. Tá sendo um debate maior no parlamento, o avanço, né, do fiscal, do tributário, da parte econômica, e o Banco Central tem feito seu trabalho muito bem feito. Agora, no final do ano, teve uma aproximação em clima de Natal, né, do Campos Neto com o presidente Lula, ficaram o ano todo no debate, a gente está vendo uma aproximação, que isso é bom, mas, de novo, a gente tem muito a entregar, o Brasil tem muito a fazer e pode ainda se tornar uma das maiores economias do mundo nos próximos anos. A gente viu bastante, né, Rafael Colombo, esse embate entre Roberto Campos Neto e o governo Lula aqui durante esse ano. A gente sabe como que atrapalhou a economia tudo isso. Terminou com um churrasco agora, pois né? Pois é, isso aí. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficou 3 horas num churrasco agora na Granja do Torto. Olha só. Convidado pelo presidente Lula. E conversando, todo mundo se entende, né, Gustavo? Gustavo, o Mota tem uma pergunta para fazer para você também. Mota? Bom dia, Gustavo. Eu vou fazer uma pergunta difícil. O governo brasileiro ou o Estado brasileiro não sinaliza nenhuma disposição de gastar menos, né? E muito menos para reformar a sua estrutura. Pelo contrário, agora nós temos 39 ministérios. E um governo que gasta muito acaba gerando déficit e precisa financiar esse déficit pegando dinheiro emprestado no mercado. Como o Estado brasileiro não tem muita confiabilidade, ele acaba tendo que pagar juros altos para pegar esse dinheiro. Nesse cenário, é possível a gente esperar que o Brasil tenha uma taxa de juros menor no curto prazo? Mota, ótima pergunta. Primeiro, dizer que é uma honra estar participando com você desse programa, acompanho muito isso, o seu trabalho. Realmente o governo gasta demais. A visão, a ótica, né, econômica, de que você tem um PIB que é consumo, investimento, gastos e exportações. Então, o governo enxerga que quanto mais gastar, o PIB vai crescer. Só que essa é uma lógica que ela pode ser muito irracional e perigosa. Porque você gastar mais para ver um PIB crescer, vai causar o que você falou. Como vai pagar a conta? O certo deveria ser, vamos debater uma reforma administrativa, onde a gente vai cortar gastos, né? A gente está vendo na Argentina. A Argentina chegou num momento que estava indo para o funeral. E pode chegar ainda, né? A gente sabe que a Argentina está em situação econômica caótica. Então, você vê que agora o novo governo que assume corta o máximo de gastos possíveis, vai fazer o possível para fazer as concessões, privatizações. Então, o governo federal precisa entender isso, né? O Brasil é um país muito rico, precisa ter uma responsabilidade muito grande de falar assim, olha, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, porque senão as reformas que estamos fazendo, ela, por um lado, é boa, porque você unifica, facilita, por outro, ela taxa mais ainda o consumidor, ela taxa mais ainda o empresário para pagar essas contas,
e o brasileiro já está de saco cheio disso. O brasileiro não aguenta mais, tem que pagar mais impostos, não aguenta mais, tem que tudo ser taxado, né? Eu acabei de ver que a Câmara aprovou agora a tributação de apostas esportivas, enfim. Mas tudo que puder taxar, o governo vai procurar taxar para pagar todos esses custos. Isso vai dificultar muito o Banco Central fazer o trabalho coerente, correto. O Campos Neto deixou isso claro na ata do Copom, que ele se preocupa. Por que ele não reduziu os juros mais rápido? Porque a preocupação maior era o fiscal, era os gastos. Ele monitorou isso de perto. Então, o monitoramento é esse cenário, né? O investidor no Brasil, ele sempre teve um juros atrativo, né? Quando a gente fala de investimentos, eu vou olhar para um juros pós-fixado, eu vou procurar uma renda fixa bancária, ainda é atrativo. Agora, quando o Banco Central começar a buscar essa queda de juros, o investidor internacional, ele pode vir para o Brasil, olhar para o título pré-fixado, o próprio investidor brasileiro pode olhar com mais atenção para a diversificação nesse cenário de queda de juros, mas só vai dar segurança para o brasileiro se a gente tiver um comprometimento do executivo, que hoje é uma grande dificuldade. A gente viu emendas sendo liberadas, muitas emendas sendo liberadas, o maior gasto em emendas nos últimos anos, o governo gastando muito com folha de pagamento. É necessária uma reforma administrativa para depois a gente poder fazer uma reforma tributária para valer. Mas, enfim, a gente tem que olhar sempre o lado bom. A reforma foi aprovada, ainda teremos muito debate da reforma, Mota, porque ainda tem muitas PECs a serem aprovadas, de como isso vai funcionar, a funcionalidade disso, e esse é o momento que a gente precisa monitorar, cobrar do governo federal, mas, de novo, vai ser uma dificuldade. O Campos Neto, ele olha isso com muita atenção, por isso que a gente não teve uma redução de juros ainda tão grande, que ia favorecer muito o comércio, ia favorecer muito o crescimento da economia do Brasil. Mas essa preocupação do gasto, ela acaba atrasando o Brasil a ser quem realmente nasceu para ser, acaba atrasando esse crescimento do nosso país. Bom, nós conversamos com o Gustavo Araújo, economista e diretor da AIS Livres. Gustavo, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente e até uma próxima. Muito obrigado, gente. Feliz Natal e boas festas. Para você também, igualmente.